Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para a gente falar dos dois grupos políticos que conduziram o processo revolucionário na Rússia, beleza? Então, bora de aula. Inicialmente aqui que é importante ressaltar a situação da Rússia antes da Revolução ocorrer, tá certo? Então, do ponto de vista político, a Rússia era uma monarquia absolutista, governada aí pelo czar, o Nicolau II, né, da dinastia Romanov, beleza? Do ponto de vista econômico, em comparação às demais potências da época, a Rússia ela estava em atraso, né, uma economia basicamente agrária, né, composta aí por grandes extensões de terras, controlada pela aristocracia, que explorava o trabalho de milhões de camponeses, uma indústria ainda muito atrasada, tá certo? Que restringia a pequenos polos industriais, principalmente nos centros urbanos das principais cidades, e um atraso social enorme, em virtude, né, de uma sociedade ser muito desigual, tá certo? Onde havia ali um predomínio da nobreza, dessa aristocracia que explorava camponeses e principalmente a mão de obra operária desses pequenos centros urbanos que eram desenvolvidos na época, tá certo? Destaque, essa classe operária urbana aí, ela vai conduzir esse processo revolucionário, né? Já que a gente está falando de revolução, essa revolução ela vai colocar fim à monarquia absolutista e vai instalar na Rússia o socialismo. E isso é muito importante ser compreendido da ótica dos dois grupos que vão conduzir essa revolução. Antes, a gente vai falar aqui um pouquinho melhor como se organizava a sociedade czarista, né, a sociedade russa antes da Revolução. Então, no topo, né, o chefe de Estado aqui, a gente tinha o Nicolau II. Esse título aqui de czar vem do Império Romano, né, de César, tá certo? O imperador romano. E aí o czar, então, ele estava no topo, né? E abaixo do czar a gente tinha o clero e a nobreza, lembrando que a igreja na Rússia era a igreja ortodoxa russa, e o povo, né? Marcado aí por milhões de camponeses, a burguesia e os operários. Aqui o Nicolau II com sua esposa, e aqui uma foto que eu já falei na aula passada, de uma série que tem Os Últimos Czares, que narra a história da Revolução Russa, bem interessante de ver. O objetivo da aula de hoje, falar aqui dos bolcheviques e mencheviques, tá certo? Primeira informação, eles faziam parte de um único partido, né, que tinha um viés aí, social-democrata, que era o Partido Operário Social-Democrata Russo. Esse partido ele foi criado aqui em 1898, né, muito influenciado pelas ideias socialistas de Karl Marx e do amigo dele, o Friedrich Engels, principalmente a partir do livro O Capital e o Manifesto Comunista. A partir de 1903, esse partido operário social-democrata russo, ele sofre uma cisão e ele dá origem a dois grupos políticos distintos, tá certo? E o primeiro desses grupos que a gente vai falar hoje é os mencheviques. Esse grupo ele tinha a liderança de duas pessoas principalmente, que eram o Martov, tá? E o Plekhanov. O significado de mencheviques remete ao termo minoria. Em relação à Primeira Guerra, esse grupo ele vai tomar o poder da Rússia, tomar não, né? O Nicolau II ele vai abdicar do poder quando ele vê que a situação da Rússia chega na crise social catastrófica e já estava vivendo uma crise econômica muito forte e, claro, política, né? Então ele abdica do cargo e, primeiramente, então, quem assume o poder da Rússia é os mencheviques. Os mencheviques no poder, pouca coisa havia mudado, tá certo? Com Trotsky lá no poder, pouca coisa havia mudado. Para os mencheviques, era necessário, então, que a Rússia passasse por uma experiência capitalista, né? Então, abolindo a monarquia absolutista, uma experiência capitalista para que a Rússia conseguisse aí se desenvolver, principalmente do ponto de vista econômico, para depois o país se
tornar um país de cunho socialista. Então, o socialismo ele ia ser implementado, né, após o capitalismo. Então, de monarquia absolutista, a Rússia passar a ser um país capitalista e depois socialista, de acordo com os mencheviques. Já os bolcheviques, né, a outra ala aí do espólio do Partido Operário Social Democrata Russo, que designa, né, o seu significado maioria, tinha a liderança de Lenin, que foi esse partido que conduziu a Revolução Comunista, né, a Revolução de Outubro, que finalizou a Revolução Russa em 1917, inclusive retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, quem decide pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial não é nem o czar, não é nem os mencheviques, e sim os bolcheviques sob a liderança do Lenin. E de acordo com o pensamento desse grupo político, imediatamente deveria ocorrer a passagem da monarquia para o sistema socialista, sem a necessidade de passar pelo capitalismo, que era um sistema que eles tanto criticavam. E como que isso ia acontecer? Né? A partir da ditadura do proletariado, a partir de uma revolução, esse grupo operário ele toma o poder dos mencheviques e assume o poder da Rússia. A partir daí de 1922, a gente tem a era de Stalin no poder, beleza? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a importância desses dois grupos no desenvolvimento da Revolução Russa. Então, num primeiro momento, né, a Rússia é uma monarquia absolutista, liderada pelo czar. Em um segundo momento, os mencheviques eles vão tomar o poder da Rússia. Né, e no terceiro momento, os bolcheviques, então, vão tomar o poder dos mencheviques, implementar a revolução, instalar o socialismo, tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e desenvolver esse sistema socialista até o fim da União Soviética em 1991. Beleza? Muito obrigado.